Boa noite, gente. Boa noite, amadas, amados. Sejam muito bem-vindos. Mais um Evangelho no Lar, mais uma segunda-feira, mais uma semana que passou rapidinho, né? Boa noite, gente. Muito feliz da gente estar aqui junto, né? E pegando água de vocês, não quero demorar muito para começar, pra gente iniciar. Hoje o assunto vai ser bem intenso, nosso evangelho vai ser intenso, a espiritualidade já presente e tudo pronto. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, iluminada. Sempre eu falo, apesar dos pesares, né? Apesar dos perrengues que a gente passa, que fazem parte, mas a gente tem que ter fé, confiança e sempre combater o bom combate, né? Amo vocês. A gente tá junto. Mas estamos aqui, né? Sem desistir, sem desanimar. Infelizmente, existem muitas pessoas que acabam desanimando de seguir, né? O caminho de Deus, o caminho do Cristo, por aflições, né, que estejam passando, sem entender que essas aflições são provas. São provas, são expiações, né? Resgates que a vida manda pra gente passar. Mas não pode porque é o que eu falo, Enzo, falo pros meus filhos, né? Falo sempre. Quanto mais a gente se afasta de Deus, das coisas de Deus, mais as coisas ruins, pesadas, começam a acontecer na nossa vida. Então é sempre enfrentando, sempre colocando Deus na frente. Sempre. Independente do que a gente passe, do que a gente esteja passando, sempre Deus na frente. Tá bom? Então, boa noite para quem tá chegando agora, muito boa noite. Então, turminha, por favor, pegando a água de vocês, tá? Para ser fluidificada pela espiritualidade. Pode ser garrafinha, pode ser um copinho para cada membro da família, desde que seja individual. Eu gosto sempre de frisar isso, individual, né? Cada um tem o remedinho necessário para ser curado. E também não esqueça de pôr a água do seu pet, do seu bichinho, viu? Do seu gatinho, do seu cachorrinho, do seu passarinho. Pega, que ela vai ser fluidificada também, viu? Então, bora lá, o nosso evangelho de hoje, ele vai necessitar de muito amor, muita compaixão, muita transformação, deixar tudo que é de ruim que a gente tem, né, nesse modo de dizer de ruim, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, né, deixar isso para trás, porque hoje nós vamos fazer um evangelho principalmente para as pessoas que passaram
vivenciaram algum crime, porque hoje a nossa prece vai ser ao criminoso, aos criminosos. Lembrando que a gente já entrou num capítulo, gente, final do Evangelho, que agora as preces é para quem já partiu, para quem já está no plano espiritual, né? Então, para você que de repente já passou por já foi vítima de algum crime, seja de qualquer ordem, seja financeiro, qualquer tipo de abuso, e pensando assim do micro ao macro, né? Que você tenha sofrido tenha sido vítima, né, de um crime dentro da sua família, né, dentro do seu próprio lar, ou num círculo indo para fora, né, num círculo de amizades, no trabalho, e aí por aí vai, né? Esses crimes que infelizmente a gente ouve todos os dias, né, que são cometidos. Então hoje a gente vai vibrar pelos autores de crimes. Então por isso eu vou pedir para a gente se despir de sentimentos humanos e deixar entrar os sentimentos divinos. Tá bom? A Cida tá falando aqui pra gente que ela tá no hospital, o maridão fez a cirurgia agora à tarde e já deu tudo certo, Cida. Já deu tudo certo. Maridão daqui a pouco tá em casa, viu? Amém. E vamos entrar com o nosso Gotas de Esperança, hoje mensagem par. Quero perguntar para vocês se tá tudo bem, o som não tá muito alto, não tá muito baixo. Hoje eu mudei a configuração aqui da mesa, que eu tenho mais espaço desse jeito que eu tô. Então não estranhem não, tá bom? Vocês estão ouvindo? Isso. Legal. Beleza, tá ótimo, não tá atrapalhando, vocês estão ouvindo, né? Eu acho legal, tanto pra mim como pra vocês, é uma música, eu coloco uma música sempre pra preparar o ambiente, né? Ajuda a gente a se concentrar, a entrar nessa harmonia espiritualizada. Então, é por aí. Então hoje a gente quer uma mensagem par, queridos amigos espirituais, queridos mentores. Mensagem número 78. Oi, Cléo. Oi, Lu. Meus amores. Presta atenção na mensagem que saiu pra gente. Errar é humano, diz o adágio. De fato, todos nós erramos. A toda hora a vida pede algo a você. São muitos os afazeres que o esperam. É quase impossível não errar. Então, por que censurar os deslizes alheios? Não anote os erros dos outros, assim como você não gosta que censurem os seus. Compreenda, perdoe. Lembre-se de que Deus o perdoa sempre. Seguir o impulso de Deus no coração
é o melhor meio para acertar sempre. Meu Deus! Essa mensagem era pra gente hoje. Eu falei que o negócio tá lindo, tá forte, tá intenso. Então errar é humano. Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Seguir o impulso de Deus no coração é o melhor meio para acertar sempre. Deus nos perdoa sempre. Por que a gente não vai perdoar o outro? Vamos fechar nossos olhos. Eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração. O coração é onde está o nosso espírito. Fecha os olhos. Sobre a sua mão está a mão do seu mentor, do seu anjo protetor. Tenha certeza, sente o amor de Jesus penetrando no seu corpo, através dele. Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, agradecemos esse momento de Evangelho no lar. Estamos aqui porque te amamos, porque precisamos do seu amor na nossa vida, porque precisamos da sua cura. E é esse amor que a gente vai emanar, que a gente vai levar para todo mundo, para todo mundo. Fazer o bem sem olhar a quem. Limpando nosso coração. Deixando a nossa alma livre de qualquer sentimento ruim. É uma das tarefas do nosso espírito, da nossa jornada. Somos todos servidores de Jesus, de Deus. Estamos aqui para sermos curados e para curar. Estamos aqui para perdoar e pedir perdão para quem precisar. Fazemos por nós e pelo outro. Agradecemos a espiritualidade que vai trazer a proteção para o nosso lar, vai limpar cada cantinho de ódio, de mágoa, de ressentimento que possa ter dentro do nosso lar. Agradecemos pelas águas que serão fluidificadas. Agradecemos pelos tratamentos que serão feitos. E assim iniciamos mais um Evangelho com muito, muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Muito bom, muito bom. Começamos bem. Começamos bem. Minha mão tá presa aqui, ó. Não consigo tirar. Então, para quem está entrando agora, pegando a sua água da sua família, tá? Individual, para ser fluidificada. Então, só para lembrar, a gente tá no capítulo 28, coletânea de preces espíritas
E a gente entrou nas preces que serão feitas para quem já partiu. E hoje a gente vai estudar a prece por um criminoso. Sempre de coração muito aberto. Lembrando que nós fazemos o Evangelho para nós, encarnados, e a gente tem a presença dos amigos, dos irmãos que já fizeram a passagem e que estão aqui com a gente. Então, vamos se despedir de julgamentos, de críticas, tá? Eu vou ler o prefácio, ele é bem rapidinho, e aí a gente já entra nos nossos comentários. Se a eficácia das preces fosse proporcional ao seu comprimento, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las, as preces, aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Crê-las que são inúteis, porque um homem teria cometido tal ou tal falta, é pré-julgar a justiça de Deus. E aí, esse é o prefácio. Esse prefácio, como a gente comentou, né, tem tudo a ver com a nossa leiturinha do Gotas. Então, isso sempre, todo evangelho, gente, vai vir aquela mensagem que todo mundo precisa. E de uma forma ou de outra, vai caber no nosso evangelho, né? No nosso tema de estudo. E hoje o prefácio linkou bastante com a mensagem inicial. Então é pra gente não duvidar dos ensinamentos de Jesus e não duvidar da presença de amigos espirituais junto com a gente o tempo todo. Então eu vou ler as minhas considerações, sempre lembrando da gente comentar, da gente conversar, tá? Então, eu coloquei aqui que essa questão de julgar o erro da outra pessoa, olha aqui, ó. Não escrevi isso agora não, porque eu faço as minhas anotações, né, para eu não esquecer de falar o que ele fala lá no livrinho que a gente leu, no Gotas, sobre o erro do outro, né? Então é muito complicada essa questão da gente julgar o erro da outra pessoa, porque a gente mesmo erra em várias questões, várias. A gente acha que a gente não tá errando, mas para Deus a gente tá. Porque, então, voltando, sempre, o mais correto, né? É a gente ajudar, é a gente aconselhar e não apontar o dedo, né? É claro, como eu tinha comentado, pela nossa natureza aqui na Terra, como a gente fala, habitamos um planeta acima
do planeta, de um planeta inferior, de um planeta primitivo, que é de provas e expiações. Só para a gente ter uma ideia, gente, eu falo bastante sobre isso. Deixa eu fazer rapidinho a escala dos planetas no universo, né, de Deus. Por isso que a gente fala, é impossível a gente imaginar que só existe vida na Terra. Então, na escala evolutiva dos planetas, começa aqui embaixo os planetas primitivos. Lembrando que não existe só um planeta primitivo, tá? No universo. Acima do planeta primitivo vem o planeta de provas e expiações, que é o nosso, né? É onde a gente habita. Acima do nosso tá o planeta de regeneração, um planeta regenerado, que é o que está se transformando a Terra, né? A Terra, a gente aprende, está em transformação. Estamos caminhando para a regeneração. Então, a regeneração, gente, é assim, é um respiro, né? Então, a gente está nessa turbulência de provas e expiações, onde a gente tem sofrimento, onde a gente tem a maldade sobressaindo. Um planeta regenerado é um respiro, né? É como se fosse um doente no hospital, aonde ele já fez a cirurgia e ele vai se recuperar. Esse é o planeta em regeneração, regenerado, né? Então a gente tá ainda nessa, a gente tá mais perto, gente, do planeta primitivo. Ok, já estamos indo ainda alguns milênios para a gente entrar na regeneração. Por isso que a gente, até colocando aqui pra gente o crime, por isso que ainda é muito normal no nosso planeta existirem criminosos. Porque a gente está mais pro lado primitivo do que pro lado puro, né? Aí, acima desse planeta regenerado, tem o planeta ditoso, né? O planeta regenerado, gente, o mal, ele não se sobrepõe ao bem. Existe mais o bem do que a maldade. O planeta ditoso, que já está acima, ele não tem maldade. O bem impera. E por último, os planetas celestes. Oi, meu amor, vem cá, vem cá. Eu não sei se ela vai ficar, mas ela veio me chamar. Dá um oi para todo mundo. Uma frajola, isso aqui é um Taz. Deita aqui, deita, fica no colinho. Vamos ver se ela vai ficar quietinha. Então, planeta celeste, gente, é o planeta onde habitam os espíritos puros, que não encarnam mais, não reencarnam. Exemplo de espírito puro, Jesus. Então a gente tem uma caminhada boa até chegar lá, mas a gente vai chegar. Gente, a gente vai chegar. Não tenham dúvida disso. A caminhada é longa, mas a gente chega. Então, eu só dei eu fiz esse parênteses, vambora. Pra gente entender, né, que eu falo bastante sobre Terra, o planeta Terra que a gente habita, de provas e expiações, que ainda tem o mal, ainda tem sofrimento, ainda tem perrengues, como a gente fala, né? Então,
Como eu falei, claro que pela nossa natureza aqui na Terra, a nossa característica, gente, ainda é do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Alto, hein? Em nível alto. E ainda existem muitos aqueles que ultrapassam o limite dessas imperfeições, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, levando à violência, ao crime. Né? Porque se a gente parar para analisar, eu não vou nem falar de crime. Se a gente parar para analisar qualquer briga, o início dela, a causa, tá no orgulho de alguém, tá na vaidade de alguém, tá no egoísmo de alguém. E isso, como a gente fala, exacerbado, leva à violência, leva ao crime. Como eu falei, essas pessoas principalmente estão mais próximas do primitivismo, né? Eu até acredito que nós aqui preocupados, fazendo evangelho, se preocupando com as coisas de Deus, com a espiritualidade, a gente já deu uma afastadinha, né, dessa condição primata. Mas esses estão mais próximos do primitivismo. Então, enquanto o malfeitor, o criminoso, enquanto ele está encarnado, né, o melhor a fazer é ajudar ele a reconhecer e se arrepender do erro, ainda encarnado, tá? E aí eu só vou ler, ele pede aqui, inclusive no Evangelho, pra gente dar uma olhadinha lá no capítulo 11, que é o capítulo... Deixa eu pôr aqui pra não perder a página. Amar o seu próximo como a si mesmo é um ensinamento de Jesus, né? Caridade para os criminosos. Eu vou dar uma pincelada. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Saiba que sois mais repreensíveis. Olha o puxão de orelha. Saiba que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Como a gente falou, a gente está aqui estudando, a gente está posso dizer, num nível, né, um pouco mais acima do que aquela pessoa que comete crime, que cometeu um crime para você, para o seu amigo, para alguém da família, né? Então a nossa responsabilidade é maior, vai ser mais pedido pra gente do que pra ele. Não julgueis, meus caros amigos. Aqui é um espírito, tá? Que tá dando essa mensagem. Porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? O que ele está falando aqui? E às vezes eu estou fazendo alguma coisa que eu falo, bobeira, isso não é nada.
Isso não é nada aos olhos humanos, mas é um crime grave para Deus. E eu vou precisar de perdão. Eu vou precisar de perdão, eu vou precisar de oração. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. O que a gente falou sobre os mundos, né? A fraternidade reinará no nosso globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens. Só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, então, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que presta atenção agora, Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensino. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, em harmonia com as suas tendências. O que a gente falou da transição planetária? A gente vai falar, eu vou comentar isso. Milhares de espíritos não vão reencarnar mais aqui. Infelizmente por um lado e felizmente pelo outro. Infelizmente, que é como eu falo, né? São irmãos que vão ter que passar por um longo período de um sofrimento que eles não têm a mínima noção. Para finalizar essa parte, deveis àqueles de quem falo, ele está falando aqui desses criminosos, o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso o expurgar da terra, a morte que lhe aflige, que lhe inflige, é muito suave para um ser desta espécie. Olha o puxão de orelha para a gente não falar mais isso, para a gente não pensar mais isso. Não é assim que deveis falar. Olhai o vosso modelo. Quem é o nosso modelo, gente? Jesus. Que diria ele, olhai o vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Ele está perguntando ao Espírito, o que Jesus faria se esse infeliz, esse criminoso tivesse com ele? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade. Olha, ele mesmo fala, né? O próprio Espírito fala, não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir o seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. A gente fala isso, né? Amar o seu próximo. Então, o que ele está falando? Que amar o nosso próximo, quem é o próximo? É aquele cara
criminoso, que cometeu atrocidades, né? Que esteja encarnado ou que já desencarnou, é o meu próximo, assim como aquela pessoa que eu tenho afeição. É meu próximo também. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, então, a sair do lamaçal e orai por ele. Essa mensagem foi dita, gente, foi ditada, né? Por Elisabeth de França, em Le Havre. Olha meu francês, Le Havre. Em 1862. Interessante, eu vou repetir isso aqui, ó. Ele é o vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Como diz, né? Nós fomos criados todos simples e ignorantes. Todos criados da mesma forma. Cada um toma um rumo, tá? Cada um toma uma rota, né? Agora, não é porque aquele tomou o rumo errado, eu vou abandonar. É o que ela tá falando aqui. Aí tem aquelas frases, né, que disse Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis para não ser julgado, né? Essa é a lei. Essa é a lei. Não julgueis para não ser julgado. E o criminoso que fez a passagem, ele vai necessitar, gente, mais do que qualquer um, uma inspiração, uma motivação, um acolhimento, para que ele tenha esperança, que ele consiga se corrigir, se regenerar, construir uma nova rota, entender, compreender que essa situação não é eterna, né? A gente não está aqui falando daquela crença de que é um criminoso, vai para o inferno eternamente, vai queimar no fogo do inferno eternamente. Não. Aqui o nosso papo é outro. Então cabe a gente ajudar. Orar por um criminoso, né, gente, exige muito esforço. Exige muito esforço. Eu sei, eu reconheço, né? Por conta da dificuldade da gente desejar o bem para aquele que pratica o mal. Principalmente se tiver praticado o mal para nós ou para alguém da nossa família, né? Não é fácil. Mas como a gente fala, não é para ser fácil, é para ser feito. Me veio aqui, eu até falei já do exemplo dele daquele Lázaro. Não sei se vocês se lembram, né? Ele assassinou mais de 30 pessoas. Vocês lembram desse caso? Goiânia? Se eu não me engano, Goiânia? Difícil, cá. Uma pessoa completamente desequilibrada, uma pessoa completamente obsediada, né? A gente imagina a nuvem de testemunha de uma pessoa dessas, né?
Então, é claro que assim, podem falar assim, né? Vocês podem falar assim, puxa vida, Paula, mas é difícil. Se fosse um filho seu, né? Uma mãe, um pai, eu entendo. Não sei se eu conseguiria, mas eu pediria ajuda por ele. Eu tentaria realmente não desejar o mal, pediria para alguém fazer oração por mim, pelo menos de início, né? É um exercício. Então a gente que tá de fora, a gente pode fazer, né? Eu conheço casos, gente, eu acredito que aqui muita gente conhece também, né? Tenho certeza. Eu conheço casos de conhecidas minhas que foram abusadas pelo pai, né? Quando crianças tiveram uma vida pesada, né? E o pai desencarnou e tem que trabalhar, a gente vai falar sobre isso, tem que trabalhar, porque se você guardar essa mágoa em vida, nada vai pra frente. Então, como a gente falou agora, né, pelos estudos e pelos princípios da doutrina espírita, fica mais fácil da gente entender como funciona a justiça de Deus, né? Por conta da imortalidade da alma, a gente traz muita coisa ruim lá de trás, muita. Inclusive inimigos. Pela reencarnação, né? Pela infinidade dos planetas, como a gente falou, inclusive do nosso planeta, né? A lei do retorno. Então tudo isso, gente, esses ensinamentos que a gente está aprendendo, que a gente está estudando no Espiritismo, servem de combustível para a gente se esforçar nessa prece, né? Sem revolta. A Karina fala pra gente, eu tenho uma amiga que o pai a abandonou e ela cuidou dele até o final da vida e ainda o chamava de herói. Abençoada. A melhor caridade que ela fez. Maravilhosa, Ká. Já perdoou em vida. Linda. Então, os ensinamentos do Espiritismo são o combustível para a gente poder fazer essas preces, né? Para a gente poder manifestar os nossos sentimentos verdadeiros, né? Como a piedade, a compaixão e superar o ódio, o desejo de vingança, né? Superar o nosso, como a gente falou lá atrás, né? O nosso primitivismo, né? E, gente, pela reencarnação, nunca se esquecer que todos nós temos teto de vidro. Nós temos filhos, nós temos, tô generalizando, tá? Netos, sobrinhos. A gente não sabe o que vai acontecer com eles, né? O que mais existe, mães sofrendo em porta de cadeia pelos filhos, né? Então a gente não sabe. Então vencer, outra coisa importante, gente, eu sei, eu quero deixar isso muito claro, eu sei que não é fácil, mas a gente tá aqui para tentar, né? Para treinar, vencer aquele desejo
de comemorar a morte do inimigo, a morte do criminoso, né, daquele que me fez mal. O tal do bem feito, mereceu, no próprio texto, né? Ele fala, o Jair fala pra gente, mais difícil que perdoar é esquecer. Mas eu acho o esquecer, eu acho que o perdoar é importante. E o esquecer, tudo bem que a gente não esqueça, mas que a gente saiba conviver. Porque a gente também não pode esquecer o sofrimento que a gente passou e que fez a gente crescer. Então, de repente, é transmutar, né? Não precisa esquecer, mas transmutar. Para valorizar o sofrimento que por algum motivo a gente teve que passar, né? Então esse julgamento, né? Bem feito, tomara que esteja sofrendo, que sofra, né? Isso é função de Deus, não é nossa, né? Porque isso vai contra, gente, a proposta espírita. Eu desejar o mal para qualquer pessoa. Vai contra a proposta espírita, mesmo sabendo que ele está colhendo o que ele plantou. E, como eu falei lá, estamos indo para o final, milhares de espíritos malfeitores já não reencarnarão mais na Terra, né? Por isso, eu digo até do exemplo do Lázaro, né? Necessitam da nossa ajuda através das preces. Me veio aqui, gente, rapidez, eu vou contar para vocês. Eu acho que tem uns 3 meses eu vi esse caso, uma psicografia através de uma médium que eu também não vou lembrar o nome, Centro Espírita, meu pai, Dolores, eu não vou lembrar. Eu sei que eu fui atrás, uma médium séria, correta. Ela recebeu uma psicografia de um dono, ele foi dono de escravos aqui no Brasil. E ele está... Isso foi em 2020, gente. 2020, essa médium recebeu essa psicografia, tá? E ele conta que ele viveu aqui na Terra há 200 anos. Ou seja, ele está há 200 anos no mundo espiritual, se culpando. Eu vou tentar resumir. Eu vou resumir. Ele foi dono de escravo. Ele fez, gente, as piores barbaridades e atrocidades que a gente possa imaginar com os negros que trabalhavam para ele. É uma psicografia muito forte. Muito forte. E aí ele conta que quando ele desencarna, até hoje, ele ouve choro de criança porque ele matou, enterrou bebês vivos de escravas que ele estuprava. Ele ouvia gritos, né, dos próprios espíritos dos escravos, enfim, e ele verdadeiramente arrependido, só que ele pedia a oração na carta, gente, ele pedia a oração para aqueles espíritos dos negros, dos escravos,
que não conseguiam se libertar dele. E assim, aí ele usava palavras lindas, com compaixão, chamando os escravos, esses espíritos, de irmãos. Então assim, lógico, gente, não é, a gente aprende isso, não é porque passou pro outro lado, virou santo, não, né? Mas ele, nesses 200 anos que ele ainda tá na erraticidade, ele se arrependeu. Mas ele pede oração, no final ele pede, por favor, se vocês puderem orar por esses espíritos escravos. Eles não conseguem continuar a sua jornada. Então me veio essa psicografia agora, né? Pra gente ter a noção do quanto eles pedem, né? Por oração. E que a gente peça pelo arrependimento, voltando, sem se despindo do orgulho, a gente, da vaidade, do egoísmo, né? Então, coloquei alguns itens aqui. Não vamos esquecer que nós, ao longo de incontáveis reencarnações, a gente já cometeu crimes, também fomos vítimas, claro, tá? Porque, mais uma vez, os erros fazem parte do nosso processo de evolução. Então, a gente vive aqui nesse planeta onde existem pessoas, espíritos de todos os níveis de evolução, né? E é pelo perdão, é pela compaixão que a gente vai se libertar dos sentimentos que aprisionam o nosso espírito e impede a gente de evoluir moralmente. Se a gente ficar ligado com esse espírito criminoso que fez mal pra gente. O perdão, gente, a gente sabe que o perdão, ele traz muito mais benefícios para quem perdoa do que para quem é perdoado, né? Ele é um presente que a gente dá para nós mesmos, né? Porque a gente acaba abrindo mão da vingança, né? E do desejo de ver o outro sofrer. E o não perdoar, a gente sabe que é acumular veneno dentro da gente, que vai se transformar em doença, né? E, como a gente falou, não é fácil, mas é um processo que a gente tem que praticar para o nosso bem, que a gente possa, gente, dedicar uma oração, tá? Quando a gente souber de alguém que fez a passagem de um criminoso, seguindo o exemplo de Jesus. A Luciana fala pra gente: semana passada minha prima contou uma história que aconteceu na cidade que ela mora. Uma mãe teve seu filho assassinado e ela passou anos de muita dor, só conseguiu se livrar em parte desse sofrimento quando foi na cadeia conversar com o assassino do filho e foi pra lá perdoar. Lindo. Exatamente. Isso me vem agora à mente. Eu já até comentei com vocês sobre o Oda, né? Aquele menino Oda. Na época ele tinha 8 anos, foi assassinado pelo segurança do pai, é isso? Me corrijam se eu estiver errada. O pai já perdoou em vida. Não precisou nem esperar o criminoso desencarnar, né? Exatamente, uma alma elevada. E você vê essa mãe, né? Não conseguia se livrar dessa dor que estava corroendo a vida dela, o corpo dela, o espírito dela.
Ela só se viu livre quando foi na cadeia levar o perdão para o assassino. Maravilhoso, maravilhoso. É sobre isso. É sobre isso o nosso evangelho de hoje, que a gente coloque em prática. Esquecer dessas palavras, né? Tentar bem feito. Mesmo que a gente saiba o sofrimento, colheu, né? Não existe, gente, a lei do retorno, ela não falha. Por isso que eu falo, a gente não precisa desejar. A gente não precisa desejar. Ela não falha. Eu vejo muita gente falando, poxa vida, eu quero que tal pessoa... falando de político, né? Eu quero que tal político sofra e não tá sofrendo, não sei o que. Gente, tá tendo uma visão muito limitada, uma visão muito terra, né? Mais uma vez, seja quem for, né? Pode ser aquela pessoa que esteja fazendo, que você conhece, que é teu vizinho, que esteja sendo mal com os funcionários, com a família, e não muda, e tá ficando velho, e não... Deixa, confia. Se não for aqui, vai ser no plano espiritual e vai ser na próxima existência, não tenha dúvida disso. Só não deseja. Pelo contrário, peça por ele para que ele melhore, né? E se já tiver desencarnado, depois de ter feito tanto mal, ter praticado tantos crimes, continua coração, tá? Eu vou ler a oração que Kardec traz pra gente como exemplo, que ela é curtinha. Aí a gente faz a nossa oração para finalizar. Senhor, Deus de misericórdia, se você quiser, só um parênteses, se você quiser mentalizar, tá? Alguma pessoa que, algum espírito, né? Que esteja do outro lado, que tenha cometido crimes, seja quem for, da sua família, enfim, mentaliza. Senhor, Deus de misericórdia, não repilais esse criminoso que vem de deixar a terra. A justiça dos homens o pôde atingir. Entretanto, não o isentou da vossa justiça, se o seu coração não foi tocado pelo remorso. Erguei a venda que lhe oculta a gravidade das suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de vós e aliviar os sofrimentos da sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos lhe levar à esperança e à consolação. Inspirar-lhe o desejo de reparar as suas más ações numa nova existência e lhe dar a força de não sucumbir nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tende piedade dele. Vamos fechar nossos olhos. Sentir esse amor, sentir essa compaixão por todos aqueles que cometeram crimes e que estão agora no plano espiritual em muito sofrimento, em muita aflição, porque a própria consciência é o juiz de cada um. Não tem como fugir, não tem como fugir da própria consciência.
que eles recebam de nós nesse momento um jato de luz, de amor, de esperança, que possam se arrepender e daqui em diante se prepararem para uma nova jornada. Uma jornada de amor, uma nova encarnação, onde ele vai reparar todos os males, que cometeu, seja onde for, mas vai ser curado, porque é o espírito que vai ser curado. Não nos falte amor no coração, não nos falte a compaixão para desejar todos os dias para todos aqueles que nos fizerem o mal, estejam eles encarnados ou desencarnados. Recebam o nosso perdão. E o nosso carinho. Agradecemos a espiritualidade que higienizou os nossos lares, fluidificou as nossas águas, fez o tratamento, todos os tratamentos, curas físicas, morais, espirituais. E teremos mais uma semana abençoada com esse alimento espiritual de Jesus. É o único que mata a nossa fome e que mata a nossa sede. É nesse alimento que a gente encontra a paz. Finalizamos mais um Evangelho com muito amor a todos. A todos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, gente. Finalizamos. Forte. Muito bom. Graças a Deus. Mais uma semana linda, maravilhosa pra gente. Segunda-feira tamo junto. Semana que vem, o nosso tema, gente, faremos prece por um suicida. Compartilhem o nosso Evangelho. Inscrevam-se no canal do YouTube Paula Sano Espiritismo. Já tem 170 evangelhos pra gente. É isso, gente. Amo vocês do fundo do coração. A nossa vida é linda, é maravilhosa, é abençoada. E assim vai ser sempre. Tá bom? Segunda-feira que vem, a gente tá junto. Gente, um beijo no coração, viu?